Olá, paciente. Vamos falar um pouco sobre como deve ser feita a retirada de seus medicamentos na nossa farmácia ambulatorial. Conhecendo a farmácia, o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 18 horas. Solicitamos que você compareça com no máximo 30 minutos antes do horário agendado. Para o bom funcionamento, é permitido a entrada de apenas um acompanhante por paciente. Respeite e colabore com as orientações dadas pelos profissionais da farmácia. Para você conseguir retirar os seus medicamentos, tenha em mãos os seguintes documentos: a receita, o documento do paciente e o boleto que contém a data para a sua próxima consulta. Algumas informações importantes. Se seu medicamento não estiver disponível, você receberá esta informação no momento da retirada da sua senha. Os medicamentos termoláveis, que são aqueles que precisam ficar armazenados dentro da geladeira, eles serão fornecidos somente se o paciente apresentar uma bolsa térmica ou isopor. Não se esqueça. Importante também, fique atento, aguarde a sua chamada da sua senha no painel. Não esqueça de conferir os seus medicamentos antes de sair. E se você tiver alguma dúvida, dirija-se ao guichê de informações. É o guichê identificado com o número 5. Algumas informações importantes, que vocês podem ter com referente aos seus medicamentos. Nós temos aqui um panfleto que foi produzido pela Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde. Tá? Importante, manter o seu medicamento em sua embalagem original. Guarde os seus medicamentos protegidos da luz, do calor, da umidade. Não coloque os seus medicamentos na cozinha e nem no banheiro. Isso é bastante importante. Quando falamos de medicamentos termoláveis, não deve ser utilizada algumas outras coisas importantes. Para você tomar os seus comprimidos, suas cápsulas, sempre com a ajuda de água. A gente solicita que você evite tomá-los com leite, com refrigerante ou bebidas quentes como chás. Procure orientação com o farmacêutico sobre o horário para tomar o seu medicamento. Se é para ser em jejum, antes, durante ou após qualquer refeição. Em caso de dúvida, novamente dirija-se ao guichê número 5. E o que quer dizer tomar o medicamento em jejum? Quando você tiver algum medicamento para tomar em jejum, ele deve ser ingerido com estômago vazio, de 30 a 60 minutos antes ou 2 horas após qualquer refeição, ok? Para obter o resultado esperado do medicamento, você tem que tomá-lo no horário correto e na dose que foi prescrita pelo período que o médico solicitou que tome esse medicamento. Se você quiser se organizar, podemos fazer uma tabela, podemos disponibilizar uma tabela para você ou você criar uma tabela com os horários dos medicamentos, como este exemplo está mostrando. E como deve ser preenchida a tabela? Então, nós temos as informações. Temos os medicamentos que você vai colocar o nome e os horários, de acordo com a sua rotina. Que horas que você levanta, que horas que você faz sua refeição, que horas que você deita. Então, é bastante importante. Outras coisas importantes também que nós temos para passar. No uso de medidas, Então, se tiver algum copo medido, uma seringa, como você deve fazer o uso desses recipientes? Então, lavar sempre esse copo medida antes e após o uso desse medicamento. Encher esse copo com medida com esse medicamento até atingir a dose que deve ser prescrita. E se você usar uma seringa dosadora, lavar essa seringa igualmente ao copo medida antes e depois do uso. E colocar o medicamento num copo limpo, ok?
Colheres. Então, nós temos 4 variações básicas de colher. Então, temos a colher de sopa, que é a maior colher, a colher de sobremesa, a colher de chá e a colher de café, que é a menor colher que nós temos. Cada uma dessas tem um volume diferente. Então, fique atenta à orientação do médico, o que está escrito na sua receita, ou então procure o farmacêutico para tirar as suas dúvidas. Em caso de pacientes que tenham sonda, então o que tem que tomar cuidado? Solicite orientação da nutrição ou do próprio farmacêutico. Entenda se seu medicamento pode ou não ser administrado em conjunto com essa dieta enteral. Então tem que conhecer o medicamento, tem que conhecer o tipo de dieta que está sendo administrada. Novamente, em caso de dúvida, procure orientação com o farmacêutico no guichê número 5, ok? Automedicação. Então, a outra coisa bastante importante que nós temos para falar é sobre automedicação. Nunca tome medicamento sem uma orientação médica ou do seu farmacêutico. Quaisquer medicamentos que você tome, ele pode estar comprometendo o uso dos outros medicamentos prescritos pelo médico. Para sua segurança, você tem que evitar o uso destes medicamentos sem a devida orientação, porque podemos ter o caso de intoxicação. A mesma coisa, se a mulher tiver gestante ou em período de amamentação, tome cuidado com os medicamentos, com o uso desses medicamentos, pois esses medicamentos podem afetar a criança, o feto, ou podem atravessar essa glândula mamária, chegar até o leite e causar algum mal para esta criança que estiver sendo amamentada. Enfim, novamente, tendo dúvidas, dirija-se ao guichê número 5. Obrigado.